Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, dia 11/3/2026, tivemos a segunda audiência pública para discutir o projeto de lei 1316 de 2025, que trata da reforma administrativa da educação pública do Estado de São Paulo. É um projeto proposto pelo Executivo, o governador Tarcísio de Freitas, juntamente com o seu secretário de Educação, o Renato Feder, que nessa audiência pública, que é a segunda audiência, assim como na primeira, está sendo representado pelo Vinícius Neiva. Boa tarde às companheiras e companheiros, boa tarde, professora Bebel, que tanto nos representa no movimento educacional desse país. Isso para nós é fundamental e muito importante. Boa tarde ao deputado Gimaci pela condução desse momento na audiência pública e boa tarde ao secretário executivo da Secretaria da Educação. Falar aqui hoje é muito preocupante quando a gente vê o desmonte que a educação tem sofrido ao longo desse tempo. O ano passado foi a retirada de 10 bilhões da educação. Agora a gente vem com avaliações que só desconstrói toda a luta que a educação já fez no Estado de São Paulo. Toda a luta que nós, professores e professoras, trabalhadores da educação, construímos no nosso Estatuto do Magistério, que está indo para o ralo com estas avaliações que estão sendo impostas agora. Desconstruir a carreira do professor ou da professora ou de qualquer funcionário público, citado aqui, que o número de agentes de organização estão sendo diminuídos, a gente desmonta toda a educação pública do Estado de São Paulo. A educação que é direito dos nossos filhos, direito adquirido por muita luta e por muita batalha que nós já fizemos nesse Estado. E aí a gente vê um governo que ele não se preocupa em melhorar essa qualidade. Apresenta a Farol como uma base de construir algo que seja para melhorar, quando a gente está vendo que no chão da escola essa dificuldade só acentua. Qual é a proposta que este governo teve ao longo desses 4 anos para melhorar a educação do Estado de São Paulo? Alguém aqui viu? Vamos lá. Boa tarde, companheiros, boa tarde, companheiras, comunidade escolar, professores, estudantes, todos aqueles que pensam em educação, lutam por educação e se preocupam com a educação estão nessa audiência pública aqui essa semana, da mesma forma que grande parte de vocês estiveram aqui naquele segundo momento, naquele primeiro momento onde houve audiência pública. Cumprimento a professora Bebel, né, a líder da educação aqui nessa casa, aqui representa a Comissão de Educação aqui dessa casa, o querido Gilmacir, o presidente, e o Vinícius, que, para mim, é o secretário de Educação do Estado de São Paulo, não é outra pessoa. Eu acho que a outra pessoa deveria estar lá no Palácio ou na Secretaria da Fazenda, porque em nenhum momento ele se colocou como secretário de Educação. Então, não adianta ficar falando fora Feder, porque ele nunca foi secretário de Educação. Quem responde pela pasta é o Vinícius, que está aqui presente, que atende o fórum, que atende os sindicatos, que atende o povo paulista quando se trata de educação. Agora, a POESP, né? Então, de vez em quando ele atende a algumas outras entidades. Agora, com relação a esse projeto vergonhoso, é o desmonte, é a pá de cal da educação paulista. Quando um governo vem para o Estado de São Paulo, né, um governador que nem é de São Paulo, não tem projetos para a educação, porque não tem. Porque escola cívico-militar não é projeto para a educação. Tirar 10 bilhões da educação não é projeto para a educação. Fazer um projeto chamado Voar, aí, que é retrocesso para a década de 80, de 90, que é dividir os estudantes por classe A, B, C, ou seja, preconceito, bullying. É um total desrespeito com os nossos estudantes. E agora esse projeto 1316 que está aqui tramitando nessa casa dessa forma absurda, sem dialogar com os principais atores, que são os servidores públicos estaduais da educação, professores, pais, alunos, toda a comunidade escolar deveria ser ouvida. Não é só numa audiência pública, não, que foi com muito suor da professora Bebel, muita conversa que foi arrancada dessas audiências públicas, porque esse projeto vinha para cá de forma de urgência para ser tratorado.
sem diálogo, sem debater. São quase 200 mil professores na rede, 3 milhões e meio de estudantes, mais de 5 mil escolas nesse estado de São Paulo. Olha o volume de pessoas que serão impactadas, envolvidas com um projeto como esse. E um projeto castrador, é um projeto que pune o professor. Para que serve uma avaliação, gente? Nós avaliamos, enquanto professores, para saber o que a gente está conseguindo passar para os estudantes, saber o que eles aprenderam, para a gente poder fazer sempre um feedback para melhorar o ensino, para a gente nos aprimorar daquele processo educacional. Em nenhum momento nós fazemos provinhas e avaliações para punir aluno. Se ele tirou 4, se ele tirou 3, é porque alguma coisa está errada. Eu não estou conseguindo passar direito para ele, ou que ele não está estudando direito. Então, vamos melhorar, vamos ver as diferenças que existem dentro das escolas, né? Com muita equidade. Esse governo precisa aprender um pouco mais do que é equidade. O tom geral da categoria é de que este projeto não é uma modernização, mas sim um pacote de punições disfarçado de reforma administrativa. Primeiro ponto, o fim da falta-aula. O pessoal considera isso aí um golpe no contra-cheque. Este é o ponto mais sensível. O governo quer acabar com a flexibilidade que permite ao professor faltar a uma aula específica sem perder o dia inteiro. Ou seja, eles estão transformando um imprevisto do professor de 50 minutos, que pode acontecer em algum momento da vida dele, em uma punição de 24 horas. E aí o pessoal está falando que isso é confisco salarial. O impacto oculto, o desconto no adicional de local de exercício pune justamente quem está nas escolas mais difíceis, tirando o incentivo de quem mais trabalha. O segundo ponto é com relação à avaliação de desempenho, que é considerada por muitos aí a faca no pescoço. A meritocracia proposta ignora as condições reais das escolas, que são falta de infraestrutura, violência e salas superlotadas. O que quer dizer? Avaliação sem suporte é perseguição. Querem culpar o professor pelo fracasso de um sistema que o próprio governo não financia direito. Ponto-chave: critérios subjetivos abrem margem para o assédio moral por parte de gestores. O terceiro ponto, a remoção compulsória, que o pessoal está chamando de exílio administrativo. O projeto dá poder para a secretaria movimentar professores conforme a conveniência da gestão ou desempenho. O que isso significa na prática? O professor vira uma peça de xadrez. Eles podem te tirar da sua comunidade escolar como forma de punição política ou administrativa, quebrando o vínculo com os alunos e com a comunidade. O quarto ponto, de maior impacto aí nessa reforma e de maior crítica por parte, principalmente dos docentes e também dos demais servidores aí, profissionais da educação, né? É o ataque ao tempo de serviço. A inversão da lógica da carreira foca em indicadores, muitas vezes aí manipuláveis, e despreza a experiência acumulada. O que isso quer dizer? A experiência em sala de aula está sendo jogada no lixo. Estão trocando a estabilidade e o histórico do docente por metas de planilha que não refletem o aprendizado real. O que eu acho que é super importante trazer é que, na nossa visão, não existe uma dialética entre SEDUC contra professores ou professores contra alunos. Muito pelo contrário. A gente vê, a gente constrói a educação é uma política pública super complexa que ela é feita a várias mãos. Então, ela é feita através do diálogo e nem sempre a gente converge dentro das visões de mundo, nem sempre a gente converge da forma como as coisas podem ser implementadas. Acho que todos nós temos o consenso de que todos queremos uma educação pública de qualidade. O grande problema é que talvez a gente divirja nos meios, ou como é que a gente vai alcançar esse resultado, e aí eu acho que é fruto do debate e é importante escutar os pontos que vocês estão trazendo. Então, para isso, eu separei aqui, basicamente, 6 itens para a gente discutir. O primeiro é a questão da valorização do professor. Colocaram aqui, e aí agradeço a oportunidade da gente trazer um contraponto, trazer um conjunto de dados que são importantes trazer para esse debate. Primeiro ponto em relação à valorização do professor. Entendo eu
que a valorização do professor passa também pela remuneração, mas passa por diversos outros aspectos que a gente vem tratando dentro da secretaria. Então, quando a gente vê, a gente deu quase 13% de aumento, 14% de aumento ao longo desses 3 anos, então foram 6% de aumento em 2023, foram 5% no aumento do ano passado, mais 2% que a gente corrigiu o piso. Então, basta olhar os projetos de lei que foram aprovados dentro dessa casa, é só olhar os projetos de lei. Desculpa, eu gostaria de pedir aos senhores e às senhoras, quando os senhores estiverem aqui ouvindo, houve um silêncio, agora é a vez do secretário falar, eu gostaria que tivesse o mesmo respeito. Se você não concordar ou não, muitas coisas que vocês falam, nós não concordamos, mas nós ficamos aqui dizendo que era mentira, rebatendo, eu acho que isso não é legal. Eu acabei de elogiar todos aqui, eu acho que a gente pode continuar nesse alto nível até o final. Então, eu gostaria que o secretário terminasse de falar que não houvesse esse tipo de interrupção e, principalmente, dizer que é mentira. Eu não concordo. Concorda comigo, professor? Eu acho que o nível está bom, vamos ouvir com educação, que é aquilo que nós queremos que aconteça. Obrigado, meu líder. Então, só seguindo, a gente teve um projeto de lei encaminhado pelo governador Tarcísio de Freitas em 2023, foi aprovado, onde foi dado um aumento do funcionalismo em torno de 6%, no ano passado mais 5%, e no ano passado também a gente corrigiu o piso. Então, basta somar, a gente vê o inicial da carreira, quando a gente chegou, era em torno de R$5.000, hoje está quase R$5.600. Então, esse é o primeiro ponto. A gente trouxe toda uma questão de valorização na realização de concurso público, que não eram feitos desde há mais de 10 anos, que não era feito num concurso público no Estado de São Paulo. Nós fizemos, sim, um concurso público de mais de 15 mil vagas, dentro dessas quais 13 mil vagas foram ocupadas. A gente chegou a quase 30 mil candidatos sendo convocados para participar, e a gente teve 12 mil efetivados, então uma coisa que não acontecia, isso faz parte da valorização. A gente já, inclusive, comunicou a POESP, em uma conversa que a gente tem com a Secretaria de Gestão, da gente fazer concursos recorrentes para o cargo do magistério a cada 2 anos. Então, isso já está dentro do planejamento, isso é uma forma de você valorizar a carreira. A gente trouxe um programa de saúde mental para os professores, onde foi colocado à disposição de todos os profissionais de educação um programa de saúde mental, onde ele tem consultas psicológicas, psiquiátricas gratuitas a ele, dentro da medida que ele tem essa necessidade, e a gente já está batendo quase 1 milhão de consultas ao longo desses quase 18 meses de aplicação. Além disso, a gente trouxe todo um conjunto de medidas e de cursos que foram tocados aqui pela Camila, nossa coordenadora de recursos humanos, para que a gente possa olhar o ser humano dentro da sua visão mais ampla e íntegra, para que ele possa ter um equilíbrio, porque a gente sabe da profissão e da dificuldade da profissão docente. Então, além disso, a gente modificou a forma, inclusive, de incentivos dos professores, no qual hoje os professores podem receber tanto o 14º quanto o 15º salário a partir da bonificação, e não simplesmente da forma onde você bonificava, todo mundo recebia um valor médio a razoar em torno de R$ 1.500. Hoje a gente tem professores recebendo esses valores de até o 15º salário, como vem acontecendo nos últimos 2 anos, e cuja expectativa nossa é nesse bônus ser pago ainda nesse primeiro semestre. Inclusive, estava até, enquanto estava acontecendo a audiência, recebendo algumas mensagens aqui da diretora Débora, lá de Itapira, comentando com a gente que ela gostaria de até poder colocar alguns contrapontos da visão de um professor, da visão de um profissional da educação que está vendo uma forma diferente do que foi colocado aqui. Importante também destacar, em relação ao piso salarial, que saiu recentemente um estudo publicado pelo Movimento Profissão Docente, não é o governo que está dizendo, é o terceiro setor que fez um levantamento em todo o país relacionado ao piso nacional docente. E mostrou que São Paulo está lá entre o 7º maior salário dentro do piso inicial da carreira e o 2º maior ao final da carreira. Então, isso não sou eu que estou dizendo. É um movimento do terceiro setor que mostra como é que está colocando essa observância, o atendimento ao piso salarial. Inclusive, estou preparando, ontem estava fazendo uma pesquisa, e aí quando a gente fala a comparação que trouxeram da rede privada, se a gente olhar pelo sindicato, o valor que se paga hoje, médio, pela hora-aula na rede privada, é muito inferior ao que se paga dentro da rede estadual. Então, sim, a gente entende que há espaço para valorização, com certeza há. E eu acho que o professor tem que ser valorizado, e não somente ele, diretores, supervisores, profissionais de educação, agentes de organização. Então, é importante esclarecer para a população várias medidas que são concretas, não sou eu, o Vinícius, que está dizendo, são
fatos que estão sendo publicados por terceiro setor, leis que estão publicadas, estão disponíveis no site da Alesp, um conjunto de coisas que foram colocadas agora, como, por exemplo, também uma resolução que foi publicada ao longo dessa semana, no qual a gente vai premiar as melhores práticas dos agentes de organização escolar que apresentaram isso dentro do concurso. Então, são várias iniciativas de valorização, porque a gente entende, sim, que o professor precisa e ele merece ser valorizado, ele merece ser reconhecido. Então, para a gente, o professor é super importante, assim como todos os outros profissionais de educação. O segundo ponto que eu queria trazer é diferenciar um conceito que, no meu entendimento, foi equivocado colocado aqui. O conceito de falta e de atestado. São dois conceitos diferentes. Quando o professor precisa se ausentar por uma necessidade, ou porque ele tem um exame, ou porque ele tem algum problema de saúde, isso se enquadra em atestado médico. Existe toda uma legislação que observa isso, que atende isso, e a gente observa e atende e respeita essa questão. É diferente da falta, e é diferente da falta justificada, que foi o número que eu trouxe aqui. São 20 milhões de aulas que não foram dadas no ano anterior. Gente, são dados que foram trazidos, são dados públicos, e a gente pode compartilhar com vocês. Então, é importante a gente separar esse conceito do que é falta, tá, do que é atestado. E aí, sim, assim como qualquer outro cidadão ou servidor público, ele tem esse direito de afastar, e a lei já abarca com isso. Inclusive, sobre esta questão, dessa falta de atestado, dessa necessidade de proteção, a gente tem uma ação articulada com a Secretaria da Mulher, acho que para evitar qualquer tipo de feminicídio, qualquer tipo de assédio contra as mulheres. Então, a gente tem uma ação articulada que funciona assim como um canal de denúncia próprio dentro da rede pública. Então, esse é o segundo ponto que eu queria trazer. Sobre a avaliação de desempenho. Isso não é contra o professor dentro do nosso ponto de vista, e eu vou explicar o porquê. A avaliação de desempenho que foi colocada, que foi implantada, ela vem sendo implantada desde 2024 no Estado de São Paulo, não é uma novidade. Ela já existia na rede pública em todas as escolas tempo integral que foram implantadas na rede estadual de ensino. Todas as escolas tempo integral já efetuavam uma avaliação de desempenho, e o que a gente fez foi trazer essa avaliação de desempenho que rodava nas escolas tempo integral para todas as demais escolas. E a avaliação de desempenho na rede estadual, ela contempla 4 fatores. 4 fatores que é a quantidade de horas de formação que o professor se dedica a ter ao longo do ano. Um segundo fator é a questão dos resultados educacionais, ou seja, os resultados do aprendizado dos alunos que se colocam. A avaliação do trio gestor, que está no dia a dia. Trio gestor, eu falo, o vice-diretor, o coordenador pedagógico e o diretor da escola. São pessoas que estão no dia a dia com ele. E, obviamente, a gente incluiu a avaliação dos alunos, que ainda que tenha vários questionamentos por parte de setores, a gente incluiu. São os 4 fatores. Desses 4 fatores, quando a gente vai conversar, trazendo, então é importante trazer esse ponto de como é que funciona a avaliação de desempenho. E dentro do processo, em 24, a gente rodou uma avaliação, e ela foi formativa. Ou seja, o professor recebeu um feedback dizendo, olha, aqui tem pontos a melhorar, aqui você está super bem, você precisa ajustar. Em 2025, a gente rodou um outro processo que serviu também como um feedback que aconteceu em junho do ano passado. Nesse feedback, ele pôde receber também uma devolutiva de pontos que ele precisava melhorar. E somente em 2025 é que veio a questão dos faróis. E esse faróis ele é vinculado à questão da frequência do professor, se ele se habilitava no mínimo de frequência, e o resultado desses 4 fatores da avaliação de desempenho. Então, não é altamente discricionário. O professor não está sendo perseguido, muito pelo contrário. A nossa visão é que ela seja uma avaliação formativa e dando a ele a oportunidade de, caso ele tenha uma necessidade de se aperfeiçoar, que ele possa receber esse feedback, que ele possa tocar. Às vezes, a gente encontra uma dificuldade do próprio professor dentro da dinâmica de uma única escola, e ele precisa ser alocado em outra escola para que ele possa desempenhar plenamente sua função, ou onde ele possa alcançar melhores resultados. Então, essa é a forma como a gente está colocando, e dentro dessa lógica, como ela funcionou como um todo. O 4º ponto que eu queria tratar é sobre a questão dos investimentos na educação. Vamos lá, já vou chegar ao último ponto, tá? Bom, vamos lá. Só tem mais 2 pontos, né? Olha, gente, eu tô muito tranquilo,
eu estou muito tranquilo, mas vou avisar só uma coisa. Como eu disse da outra vez, não tenho o menor, vamos dizer assim, dificuldade. Se as coisas continuam assim, cortando a fala do Vinícius, acabar a audiência. Eu quero deixar depois da professora Bebel falar, mas alguns estão dificultando. Então, eu vou avisar só mais uma vez. Eu não tenho a menor dificuldade de encerrar, porque já está para encerrar isso aqui. Já está para ter encerrado. Mas eu estou aqui ouvindo o Vinícius, depois eu conversei com a Bebel, ela vai ter mais um tempinho de falar, mas os senhores têm que colaborar, por gentileza. Bom, faltam só 2 pontos. Os senhores têm que colaborar, por gentileza. Como eu disse, eu não tenho a menor dificuldade de encerrar agora. Vocês querem que encerre? Para mim não tem problema. Só mais 3 minutos eu concluo. Fica tranquilo, secretário. Então, só trazendo a questão de investimentos na educação, né? É importante lembrar dessa questão do PDDE. Só no ano passado foram alocados nas escolas mais de 700 milhões de reais dentro de dinheiro para que possam ser feitas essas pequenas reformas. Só nesse ano, no mês de janeiro, foram 265 milhões que foram colocados dentro das escolas. No ano passado, os grêmios, aqui é representado por parte dos estudantes, receberam 50 milhões de reais para que eles pudessem, dentro da gestão democrática, escolher o que se faria dentro da escola. Tá? O deputado Paulo Fiorilo trouxe a questão de bombas. Bombas foi um caso muito emblemático. Se não me engano, a própria secretária Natália fez todo um investimento na questão da pavimentação, e essa é uma escola que hoje recebe uma internet rápida internet rápida que está disponível, né, para essa escola. Então, todas as escolas, inclusive essas mais distantes, têm. Então, sobre o agente de organização escolar, o último ponto, antes de chegar nos resultados, a gente tem hoje 23 mil agentes de organizações efetivos, e a gente ampliou em quase 10 mil uma nova chamada de agente de organização escolar. Hoje a gente está chegando em quase 35 mil agentes de organização escolar para poderem estar atuando dentro da escola, e a gente vem discutindo com a carreira. Ontem mesmo estava com a FUSE, discutindo um projeto de lei para que a gente possa encontrar a melhor forma de valorizar essa carreira também. Então, por fim, em relação ao projeto da educação, gente, eu acho que é importante trazer alguns números. Quando a gente pensa a educação, obviamente, ela se faz com pessoas, se faz com professores, se faz com diretores, supervisores e profissionais de educação. Mas a gente pensa a jornada do aluno desde a sua alfabetização, apoiando os municípios, até o momento onde ele ingressa ou no mercado de trabalho ou na universidade. E aqui a gente não pode negar os números no qual a gente tem hoje quase 10 mil alunos trabalhando, inseridos no mercado de trabalho através do programa de educação profissional, a Bolsa do Bem, da Bolsa Estágio Ensino Médio. A gente não pode negar que a gente tem mais de 45 mil alunos ingressantes dentro das universidades, USP, Unesp, Unicamp, e nas FATECs e na Univesp, promovidas por esse governo Tarcísio, simplesmente através do Provão Paulista. A gente não pode negar os resultados que, em 30 anos de Saresp, a gente conseguiu bater recordes no aprendizado de matemática no 2º, no 5º e no 9º ano. Quanto ao projeto Voar, ele está amparado numa teoria de Vygotsky da zona proximal de aprendizagem. É um projeto piloto que está sendo colocado e a gente está testando, assim como foi o projeto de tutoria, que ele está baseado na teoria de resposta à intervenção e que mostrou e foi avaliado, inclusive, pela uma equipe de Stanford, mostrando que esse projeto trazia resultados melhores, como todos os outros foram colocados, inclusive, na Índia. E, por isso, a gente está ampliando esse programa de tutoria para recompor as aprendizagens e as defasagens que estão desde a pandemia, para a gente colocar o aluno na sua trajetória correta. Então, eu acho que todos esses investimentos, todas essas intervenções, todas essas novidades que foram colocadas dentro da educação paulista já começam a trazer os resultados. Como a gente tem 4 em cada 5 alunos hoje lendo na idade correta, assim como todos esses números que a gente está trazendo para vocês. Então, eu trago esses pontos e agradeço mais uma vez pela possibilidade de trazer esses fatos, esses números aqui para o debate. Obrigado. E aí, pessoal, vocês compraram aquilo que o Neiva trouxe? Coloca aí para mim nos comentários, tá? Eu vou mostrar a tabelinha que eu fiz aqui e eu quero saber se vocês concordam com ela ou se vocês discordam. E aí deixem também nos comentários, por favor. Então vamos trazer essa tabela comparativa para análise rápida. Ponto do projeto de lei, o que o governo diz e a realidade do professor. E como eu disse, eu quero saber se vocês concordam ou discordam dessa tabela. Ponto do projeto de lei, que são as faltas. O governo diz que é ajuste de jornada. A realidade é punição financeira dobrada.
No projeto, a parte da avaliação, o governo fala que é melhoria da qualidade. E a realidade do professor é pressão e risco de demissão. No PL, a questão da lotação, o governo diz que é otimização da rede. E a realidade do professor é remoção forçada e fim do vínculo. E, por fim, o projeto de lei fala da carreira, onde o governo diz que é valorização do mérito, e a realidade do professor é fim da valorização por tempo de dedicação. O que vocês acham dessa tabela aí? Concordam? Discordam? E é isso, pessoal. Para o vídeo não ficar mais longo do que já ficou, né? Forte abraço. Até o nosso próximo encontro.